Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Foco aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre. Este programa é uma parceria entre a TV Câmara de Pouso Alegre e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. E a gente leva toda semana, toda quinta-feira até você, uma discussão, um debate sobre algum tema relacionado à educação. E nesta semana a gente vai falar de pesquisas que estão sendo realizadas e que focam principalmente alguns aspectos do desenvolvimento da região do sul de Minas. Portanto, um tema que, é lógico, ele vai romper aí com essa seara educacional e vai atravessar searas políticas, econômicas, sociais e muito mais. Por isso que é extremamente interessante. Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos o professor que desenvolve essas pesquisas, que é o professor Isaías Pascoal, do campus Pouso Alegre. Aceitou nosso convite, está aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença. Olá a todos. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve lá no campus Pouso Alegre. Bom, eu queria que o senhor começasse falando sobre o universo pesquisado, né? Ou seja, nós temos, segundo o que nós apuramos, né, vários projetos de pesquisa sendo desenvolvidos nessa questão de analisar aspectos do desenvolvimento do sul de Minas, né? E o que o senhor poderia dizer para nós sobre o universo pesquisado, os objetivos disso que hoje está sendo colocado em prática? Tá bom. Bem, eu sou professor no Instituto Federal, campus Pouso Alegre, e eu sou contratado em jornada de dedicação exclusiva e, além de aula, eu desenvolvo pesquisa. Eu sou formado na área de ciências humanas, minha formação na área de filosofia, história e sociologia. E, como tal, o meu objeto de pesquisa, o meu foco de pesquisa está na área de humanas, na área social. E como o nosso instituto está inserido no sul de Minas, e eu, desde o meu mestrado e doutorado, eu analiso partes dessa realidade do sul de Minas, eu coloquei como projeto, enquanto professor do Instituto Federal, desvendar um pouco essa realidade do sul de Minas, que na verdade o sul de Minas ele é grande, né? Bastante grande. Ele é grande e ele é talvez mais heterogêneo muito do variado. Que a gente possa pensar. Exatamente. Né? A gente fala sul de Minas como um todo, mas na verdade, assim como a gente costuma dizer que Minas são muitas, o sul de Minas também são muitos. Então, mas eu foco sobretudo duas realidades do sul de Minas. A realidade socioeconômica, que seria o que aconteceu no sul de Minas nos últimos tempos, o que vem acontecendo agora, e um outro olhar, para a política. Eu desenvolvo pesquisas sobre eleição de deputados estaduais, federais, eleição de prefeitos, mas aqui no nosso ambiente do sul de Minas. Então, basicamente é isso. Esse é o meu foco. Tá certo. Bom, antes da gente entrar nos temas, a pergunta é, os alunos também estão envolvidos nesses projetos? Sim, perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Eu trabalho mais nos cursos integrados. Os cursos integrados são cursos de nível médio. E, com exceção de um aluno, todos os outros, eu devo ter uns 10 alunos que participam dos meus projetos de pesquisa, eles fazem parte do curso integrado. Eles ganham uma bolsa. Essa bolsa é financiada, eu tenho projetos em que a bolsa é financiada pela Pró-Reitoria de Extensão, pelo campus Pouso Alegre, pela FAPEMIG e pelo CNPq. Então, todos os alunos têm uma bolsa, mas eles têm que se dedicar à pesquisa. Além do estudo, não é fácil não, porque quem faz curso integrado, por exemplo, fica o dia inteiro na escola. Mas como esses alunos participam desses projetos e eles participam voluntariamente, eles têm que se dedicar. E a dedicação é algumas horas por semana. E aí varia muito, tem momentos que se excede um pouquinho, momentos que eles participam mais. E o que eu acho que isso é um ganho para o aluno.
Ainda mais, cortando, né? Ainda mais quando a gente está falando de aluno do técnico integrado, porque quando a gente fala em pesquisa, a gente já vai pensar, evidentemente, num perfil de aluno de curso superior. Então, quando você antecipa essa possibilidade de pesquisa, além de facilitar a vida do aluno lá na frente, você já, como disse, abre uma possibilidade gigante, né? Sem dúvida. A iniciação científica, em qualquer nível que ela for desenvolvida, ela é muito importante para a formação do aluno. E no caso aqui especificamente, para o aluno de integrado é um ganho muito grande, porque os alunos são muito novinhos, eles estão na faixa de 15, 16, 17 anos, enquanto a maior parte dos alunos nesse nível está estudando, e é claro, isso é uma coisa sumamente importante, os que participam de projetos de pesquisa, eles estão tendo uma formação importante para a vida estudantil, a vida acadêmica deles, que provavelmente vai se intensificar e vai se aprofundar no curso superior. Então, acho muito importante esse aluno ter essa preparação já em nível médio. Primeiro porque as exigências da pesquisa são, as exigências técnicas de uma pesquisa, elas são bastante complicadas, né? Então, eu acho que isso já facilita um pouco o percurso desse aluno que não vai se deparar com um bicho de 7 cabeças lá no ensino superior. Mas, além disso, ainda tem uma grande questão que eu acredito que o senhor deva compartilhar desta opinião, é que há uma mudança na cabeça do aluno a partir do momento que ele está inserido na pesquisa. Porque, veja, um aluno de um projeto como esses que nós estamos falando aqui, ele não só está estudando, como ele também está tendo um contato com a realidade social e política da sua região. Quer dizer, isso é uma riqueza muito grande, né? Isso é uma riqueza, sobretudo, se você analisar o contexto da educação brasileira. A educação brasileira deixa muito a desejar. A gente tem dados, a gente discute muito sobre isso. Então, quando você tem, primeiro, uma educação boa, eu creio que nós possibilitamos isso aos alunos do Instituto Federal. E nesse processo de educação, você permite que o aluno comece a trilhar esse processo de pesquisa, eu acho que é um ganho extraordinário, porque pesquisa não é fácil. Pesquisa, como você disse, exige uma certa preparação, você tem que ter uma cabeça um pouco diferente, você tem que utilizar determinadas técnicas, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está fazendo. É um processo quase burocrático, né? O processo de pesquisa, né? Porque se você não seguir ali um certo, um rigor, né? É difícil, né? Que dê certo. Não tem como você fazer pesquisa sem que você seja precisa ser rígido, cuidadoso. Mas rigoroso precisa ser, né? Tem que ter rigor. Senão não é pesquisa científica, tem que ter cuidado. E depois a gente tem um tempo, a gente não pode ficar fazendo pesquisa, um projeto ad infinitum, né? Tem um tempo, você tem que apresentar resultados, você tem que apresentar relatórios, mas eu acho que isso faz parte da caminhada e faz parte do processo de amadurecimento, tanto dos nossos pesquisadores quanto dos alunos, mas sobretudo para os alunos. Tá certo. Bom, vamos começar a falar agora um pouquinho sobre os dados ou sobre os resultados coletados nessas pesquisas que são realizadas, porque eu acredito que todos estão curiosos, né? Afinal de contas, estamos no sul de Minas, pouquíssimas vezes a gente consegue acesso a pesquisas científicas que trazem para a gente dados da nossa realidade e, de repente, nós temos aqui a oportunidade de tratar um pouquinho sobre isso. Então, como já dissemos, é uma questão da área das humanas, né? Da questão da história, e aí eu gostaria de entender um pouquinho, e talvez o senhor tenha um pouco de resposta sobre isso, do perfil social, demográfico e econômico aqui da nossa região, e como é que ele foi construído. Ótimo. Antes de tudo, eu queria dizer que, especificamente para essa pesquisa, eu tenho os seguintes alunos. Queria citar o nome deles, porque eu acho que é importante. O Jonatas Mateus, do curso de Engenharia Civil, é o único que não é de integrado. A aluna Laís Nascimento, que é do curso integrado em Informática. A aluna Júlia Monticelli, também segundo ano integrado em Informática. Esses apresentaram um trabalho agora nessa jornada científica que se realizou agora no mês de novembro em Passos. E no ano que vem, ainda nesse mesmo projeto, mais 2 alunos do integrado em administração, a Alice e o Abner.
Tem outros projetos em andamento, mas vou focar sobretudo nesse projeto que procura entender como se deu a evolução do sul de Minas nos últimos tempos. Porque uma coisa que a gente nota é o seguinte: se você pegar uma fotografia, vamos dizer assim, demográfica e socioeconômica do sul de Minas há 40 anos, ela é de um jeito. Se você pega hoje, é de outro jeito. O que a gente percebe é que num período de 40, 50 anos, houve uma mudança econômica, social e demográfica muito intensa, muito acentuada aqui no sul de Minas. Essa mudança ela é mais visível nas grandes cidades do sul de Minas, como é o caso de Poços, de Pouso Alegre, Varginha, Passos, Lavras, Três Corações, mas ela Passos, Itajubá. Mas Itajubá. Mas ela é praticamente geral. Algumas cidades, por exemplo, que não têm o tamanho populacional dessas cidades que nós acabamos de citar, como é o caso de Santa Rita, como é o caso, por exemplo, de Extrema, que eu tenho um projeto focado só na cidade de Extrema, que é uma cidade pequena, que tem 30 mil habitantes, mas é um fenômeno. Um fenômeno de emprego, de tudo. De emprego, de pujança econômica, de cultura. Extrema, tem uma força econômica extraordinária, tem projetos na área ambiental que são premiados e reconhecidos em nível nacional, e tem um fenômeno político que me interessou muito. Desde 1988 até hoje, é o mesmo grupo político que domina a cidade. Entendo. Isso é impressionante. Quer dizer, mas mesmo nessas cidades de menor parte, a gente percebe que esse processo mais geral, ele aconteceu também. O que aconteceu? É que a população migrou muito da zona rural para a zona urbana. Em alguns casos, como dessas grandes cidades, cidade de Extrema, por exemplo, cerca de 90% da população já vive na zona urbana. Isso é uma coisa extraordinária. Se você pega o que era, por exemplo, o caso de Poços, Pouso Alegre, Varginha, se você pega a quantidade de população e a localização da população, lá nos anos 60, uma boa parte dela, quase a metade, está localizada na zona rural. E as atividades socioeconômicas que essas populações desenvolviam estavam mais centradas na agropecuária. E hoje, como é que é? Hoje, você tem, como eu acabei de dizer, cerca de 90%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vivendo na zona urbana, e a força econômica já não está mais na agricultura. Está ou na indústria, ou somado ao setor de serviço. Hoje, o setor de serviços e o setor industrial responde nessas grandes cidades, em cidades como Extrema, que eu acabei de dizer, talvez eu pela maior parte Guaxupé, Machado, que são cidades não tão grandes, mas que estão entre 40. Só que nesse caso específico, além do setor de serviços, porque o setor de serviços ele é próprio dessa modernidade capitalista. Até nas menores cidades você vai encontrar isso, gigante, né? Mas você não vai ver, por exemplo, nessas cidades que você acabou de citar, a indústria. Sim. E especificamente nessas cidades do sudoeste, a gente acabou de dizer que o sul de Minas tem muitas variedades, né? Essas cidades do sudoeste de Minas Gerais têm uma força econômica muito grande ainda na agricultura, especificamente no café. Mesmo sendo mais populadas, mesmo tendo maior população, como Guaxupé, por exemplo, que tem uns 50 mil habitantes, Alfenas, que tem uns 80 mil, elas ainda vão ter uma força muito grande na agricultura. Perfeito. Sobretudo por causa da cafeicultura, que o sudoeste de Minas Gerais tem uma força muito grande no setor da cafeicultura. Tá certo. Bom, sobre Extrema e sobre ter um grupo político naquela cidade desde 1988. Então, quer dizer, esse grupo político está lá quase que desde a redemocratização e da Constituição. E aí, nós temos duas... Não conheço o grupo político que está em Extrema e... Por isso é que eu digo, quando a gente vê um grupo político há muito tempo em um mesmo lugar, duas coisas, né? Ou porque há coronelismo, que não deve ser o caso, ou porque a gestão funcionou e o povo vem referendando essa gestão. Eu acho que você tem razão na sua percepção. Até no diagnóstico, ou é uma coisa ou outra. No caso específico de Extrema, é que um líder político, um médico, que veio lá de Londrina,
e se instalou em extremo, exercia a medicina e casualmente entrou na política. Ele se transformou num líder com muito protagonismo. E de lá para cá, são 1988, são 28 anos. Ele foi prefeito 5 vezes da cidade. E ele atravessou Sarney, todos. Collor, Itamar, Fernando Henrique, saindo agora. Lula, Dilma e agora Temer. O nome do prefeito é Luiz Carlos Bergamin. Tá certo. Ele foi reeleito em 2012, não pôde concorrer agora. E conversando com ele disse que não quer mais, porque já está... 5 vezes. Quer conviver com a família. Mas quando não é ele, é alguém do grupo dele. Ele indicou. Agora, por que isso? O que explica isso? A explicação é a boa gestão, é a busca da eficiência. Ele conseguiu trazer empresas de vários lugares para a Extrema. A cidade mudou, arrecadou muitos impostos, investiu na área de saúde, na área de educação e uma coisa extraordinária que eu digo para quem está nos assistindo que vale a pena ver em Extrema, o projeto ambiental deles. É o mais avançado de Minas Gerais. E isso não é de agora. Quer dizer, então, a população, o que faz diante disso tudo? Responde com apoio político eleitoral. É claro que quando você conversa com outros setores da população, por exemplo, nós conversamos com sindicalistas lá em Extrema, porque é uma cidade industrial, então você tem sindicatos lá e tudo mais. Eles questionam alguns aspectos da administração. Mas o fato é que em todas as eleições, ou o Luiz Carlos Bergamin ganhou, ou alguém do grupo dele. Quer dizer, o apoio, o respaldo que ele tem na população, no eleitorado, é evidente. Tá certo. Bom, nós estamos conversando com o professor Isaías Pascoal. Ele é do Campus Pouso Alegre, do Instituto Federal do Sul de Minas, e desenvolve pesquisas que levam em consideração aspectos demográficos, econômicos, sociais e políticos da região do sul de Minas Gerais, especialmente nas grandes cidades, apesar de a gente estar falando de Extrema, mas especialmente nas grandes cidades aqui da nossa região. A gente volta daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo, e a gente vai continuar esse bate-papo. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Debates, entrevistas, entretenimento, jornalismo, cultura e utilidade pública. Há 6 anos no ar. TV Câmara de Pouso Alegre, agora também na internet. TV Câmara, a cada dia mais perto de você. Estamos de volta com o Educação em Foco, edição desta quinta-feira, aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre. Hoje nós estamos falando um tema que envolve a educação, porque a gente está falando de pesquisa, e essa pesquisa é realizada na escola, ou seja, no campus Pouso Alegre, mas é uma pesquisa que fala sobre os aspectos demográficos, econômicos, culturais, sociais e políticos do sul de Minas. E, portanto, de grande interesse para toda a nossa audiência. Para falar com a gente sobre isso, nós estamos recebendo o professor Isaías Pascoal, que coordena esses projetos junto com os alunos, esses projetos de pesquisas. Professor, bom, nós estamos em Pouso Alegre. Uhum. Pouso Alegre é uma cidade que, eu acho que quando o senhor diz aí que o sul de Minas mudou muito de 40 anos para cá, e hoje Pouso Alegre talvez seja a segunda cidade mais populosa do sul de Minas, atrás apenas de Poços de Caldas, isso, mas num ritmo de crescimento maior. Mas eu acho que há 40 anos atrás Pouso Alegre não figurava entre as maiores cidades do sul de Minas, ou pelo menos não era a segunda maior cidade do sul de Minas. Aconteceu alguma coisa aqui nesse período. Perfeito, e que exato, gerou esse crescimento, essa pujança econômica que hoje tem a cidade. É verdade. Eu diria assim, olha, que Poços sempre ocupou a
posição aqui em termos de desenvolvimento econômico e em termos populacionais. E essa posição se mantém até hoje. Até uns tempos atrás, até alguns anos, essa posição era ocupada por Varginha. Nos últimos 3, 4 anos, Pouso Alegre passou à frente de Varginha. O que aconteceu? Eu percebo assim, olha, que tem um item que ajuda a explicar, não só o caso de Pouso Alegre, ajuda a explicar o desenvolvimento econômico acelerado de todas as cidades aqui da região, mas que, para quem mora aqui em Pouso Alegre, é muito visível. É a ação protagônica dos prefeitos. Nenhuma dessas cidades se desenvolveu com um prefeito apático. Essas cidades se desenvolveram. Primeiro, eu acho importante colocar assim, olha, essas cidades não se desenvolveram do nada. Há um contexto econômico brasileiro que explica, eu acho que explica boa parte do que aconteceu aqui. Se nós voltarmos a 40, 50 anos, nós vamos nos encontrar no seio da ditadura militar. Sim. E a ditadura militar teve um aspecto na economia que foi o aceleramento do capitalismo no Brasil, do desenvolvimento econômico. Quando a ditadura militar terminou, os militares se gabavam de que o Brasil era a 8ª potência do mundo capitalista. Esse processo mais geral, ele atuou em quase todo o Brasil. O Estado de Minas Gerais entrou nesse processo e aqui na nossa região, essas cidades que nós acabamos de citar também pegaram carona. Então, o contexto é este. Um outro fator que eu acho que ajuda a explicar também é o desenvolvimento que não só de Pouso Alegre, mas Pouso Alegre é muito forte isso. Extrema também, eu sinto que é muito forte. É uma localização muito boa. Nós estamos mais ou menos equidistante das grandes cidades do Brasil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e, sobretudo, São Paulo. Mais perto ainda de São Paulo. Tanto que há uma coisa muito interessante. O sul de Minas recebe uma influência, não só econômica, porque econômica é evidente, mas uma influência cultural muito grande de São Paulo. É mais fácil você achar aqui torcedor do Corinthians do que do Cruzeiro, né? É mais fácil você ser palmeirense do que atleticano. Uhum. Né? E nós estamos em Minas, e quando se você vai para Belo Horizonte, aí isso dá um impacto cultural gigante, né? A percepção que eu tenho é que de Varginha para baixo, nós respiramos muito São Paulo, muito a vida cultural de São Paulo. De Varginha para cima começa a dar mais um ar de Minas Gerais. Mas isso daí, professor, me corrija, não tem a ver com a história que o senhor disse no começo, de dizer que Minas são muitas? Tem a ver. E que, por exemplo, tem até um outro ditado que diz o seguinte: quem ganha em Minas sobe a rampa, quando a conversa é a respeito de eleições presidenciais. Por quê? Porque o norte de Minas se identifica com o Nordeste, a Zona da Mata com o Rio, nós temos aqui o sul de Minas com São Paulo, tem o Centro Triângulo lá com o Centro-Oeste. Então, quer dizer, parece que é uma junção de Brasil. É uma coisa natural, na verdade. Eu acho que a gente não escapa desta influência dessas regiões. Agora, historicamente, por exemplo, eu queria dizer que houve na história do Brasil movimentos no sentido de incorporar essa região sul de Minas ao estado de São Paulo. Uhum. Ela acabou não vingando, mas houve tentativas nesse sentido. Mas essa localização geográfica privilegiada dessa nossa região, muito próximo de um grande centro como São Paulo, atuou muito positivamente nesse desenvolvimento econômico. Agora, para mim, o fator decisivo é a ação de prefeitos. Então, eu tenho uma percepção, e eu gostaria de colocá-la, né, para o senhor, porque é o seguinte: qualquer projeto que se queira desenvolver numa cidade de pequeno porte, se não houver uma participação política, ou seja, se a prefeitura não ajuda, a possibilidade desse projeto funcionar é muito difícil. Sim, perfeito. Por quê? Só para dar um exemplo, vamos imaginar um projeto cultural, né? Vamos imaginar uma trupe teatral, que em grande parte foi o meu caso, em cidades pequenas,
Quer dizer, uma trupe teatral de uma metrópole, de uma cidade de 200 mil ou 300 mil habitantes, ele quer montar um teatro, com muita facilidade ele vai captar recursos nesse comércio pujante, nessas empresas que vão patrociná-la. Né? A trupe pode até construir o seu próprio espaço. Agora, numa cidade pequena, se a prefeitura não chegar lá e falar, vou dar um dinheiro para vocês realizarem isso, vamos pegar um desfile de escola de samba, que tem muito na região. Se a prefeitura não dá, não acontece, fica difícil. Então, será que essa ação decisiva dos prefeitos não está nessa questão, na carência que essas cidades têm em vários aspectos, e que quando o prefeito ele tem um olhar mais sensível e mais apurado, a coisa funciona? Eu acho que tem a ver com isso, mas eu acho que tem a ver também com uma percepção estratégica dos prefeitos. Os prefeitos sabem que se eles não fizerem boas gestões, o nome não vai para a história, ele não vai conseguir se eleger novamente. Não se reeleger, porque a reeleição é de pouco tempo. Eu estou pensando aqui, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, em que a reeleição era proibida, mas eles podiam se eleger novamente. Ou então, uma coisa que é muito comum, e aí faz parte da outra pesquisa que eu desenvolvo mais no campo da política, prefeitos bem avaliados de cidade do porte de Poços, Passos, Lavras, Pouso Alegre, Varginha, eles têm uma grande chance de serem eleitos deputados estaduais ou federais. E quem entra nessa tem ambição política, o cara quer ficar na política, mesmo que ele não seja do meio político. Aqui, por exemplo, em Pouso Alegre, nós temos um caso de um empresário que foi prefeito, entrou casualmente na política, é o prefeito Jair Siqueira, veio para cá casualmente, era uma liderança empresarial, mas que entrou na política, gostou da política e está até hoje nela. Quer dizer, isso é uma coisa, então, muito comum. Os prefeitos percebem isso e eles correm atrás. E aí vale a conversa direta com empresários e, sobretudo, vale buscar apoio político de quem já é deputado e quem tem liderança política no Estado ou em nível federal. Nós fizemos aqui, por exemplo, uma entrevista com o ex-prefeito de Pouso Alegre, que é o pessoal de Pouso Alegre conhece como Rosinha, é o João Batista Rosa. Ele era amigo pessoal do Aureliano Chaves, que foi governador de Minas Gerais. O prefeito de Extrema, ele tem lá em Extrema há muito tempo que a população, o eleitorado, vota num deputado federal chamado Rodrigo Castro, e num deputado que é lá da região de Belo Horizonte, e num deputado estadual que é daqui da nossa região, de Ouro Fino, é o Dalmo Ribeiro. Por quê? Não é à toa. É porque com apoio político ele consegue, quando ele necessita, de recursos financeiros ou de uma conversa, por exemplo, ao pé do ouvido, com um empresário e tudo mais. Quer dizer, é uma visão estratégica. Bom, mas aí eu tenho uma questão, que é o seguinte: se há essa visão estratégica e se o prefeito, o político, ele sabe que ele precisa fazer uma boa gestão para ele continuar, para ser bem avaliado e ele progredir, ou hoje ele vai se reeleger, ou, como o senhor disse, em cidades, nas maiores cidades, ele pode sim almejar uma candidatura a deputado estadual e até federal. Isso. Mas se isso acontece, se isso faz a diferença, da onde vem a percepção da população, e que ela é muito gritante hoje em dia e tem ficado cada vez mais acentuada, de que o político não presta, de que o político é por regra ladrão, que ele é por regra desonesto e, sobretudo, acredito que não teria como eu falar do sul de Minas neste momento específico, mas deve ter acontecido em algum momento isso aqui. Essa opção pela não política. Como a gente tem visto, o que aconteceu na eleição de São Paulo é um exemplo. Até nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos é assustadoramente um exemplo. O que aconteceu no Rio de Janeiro também é um exemplo. Né? Um pastor, um empresário, outro empresário lá, apresentador de programas. De onde vem o que move a política é a competência em fazer melhor para continuar? Da onde está vindo isso? Eu acho que são duas coisas aí, Evandro. Uma, eu acho que hoje se agudizou essa percepção que o político tradicional ele deixa a desejar. Eu vejo que nessa eleição de 2016, mas eu vejo que é um fenômeno mundial.
As pessoas que são outsiders da política, que estão fora da política e se apresentam como eficientes, eu sinto que nos últimos tempos a população passou a valorizar mais. Por quê? Porque a população está cansada dessa mesmice, dessa modorra política ou de acordos que são feitos e que passam por cima de tudo. Mas se há uma coisa nas minhas pesquisas que me mostra com muita clareza, é que o bom gestor, esteja em que nível ele estiver, ele é premiado pela população. Eu vejo aqui, por exemplo, você pega o atual prefeito de Pouso Alegre, ele foi reeleito. Você pega na eleição agora de 2016, o prefeito de Varginha, o Antônio Silva, ele foi reeleito. O grupo político lá de Extrema, a pessoa que foi eleita agora é do grupo do atual prefeito. E aqui pertinho de nós também, Santa Rita do Sapucaí. O prefeito que ganhou lá já vai para a 4ª gestão. O que a população enxerga nesses prefeitos e os premia com a reeleição ou com outras eleições? É a eficiência. Tá certo. Bom, para Pouso Alegre, para a gente encerrar o nosso papo, porque o nosso tempo já se esgotou, para Pouso Alegre, que é onde nós estamos, o que é possível projetar para essa cidade para o médio e para o longo prazo? Onde nós estaremos daqui a 10 anos, talvez? Olha, em 2014, eu dei uma entrevista para um jornal aqui de Pouso Alegre e me perguntava assim, o que pode parar Pouso Alegre? Eu respondi, só a crise econômica. E, de fato, a crise econômica, ela paralisa. Fora isso, cidades como Varginha, Poços, Passos, Lavras e outras, e especificamente Pouso Alegre, crescem até por inércia. No seguinte sentido, o desenvolvimento gera desenvolvimento. Pessoas de outras regiões vêm para cá em busca de oportunidades para se empregar, para ter melhor acesso à educação, à saúde. É essa inércia que eu estou falando. A própria cidade, ela acaba gerando o seu caminho de desenvolvimento. Algo orgânico. Desde que os prefeitos e vereadores não atrapalhem, a cidade vai continuar desenvolvendo. Muito ajuda quem não atrapalha, sem dúvida. Né? Mas os prefeitos têm ajudado, viu? Tem ajudado? Tem. Então tá bom, vamos confiar nisso, professor. Sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação. Prazer muito grande. Muito mais coisa para contar, para conversar. Quem sabe numa próxima oportunidade, Perfeito. Né? Eu estarei aqui. Obrigado. Tá certo, esse foi o Educação em Foco desta quinta-feira, falando do desenvolvimento social, econômico e político do sul de Minas Gerais. Um tema, sem dúvida, fascinante. Uma ótima semana para você e o nosso novo encontro na próxima quinta-feira. Até lá.